Lucas capítulo 23, versículo 38. Os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo de número 38. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com injustiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo, ou ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua infinita grandeza, pela tua presença, pela tua graça, pelo benefício e o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos e unidos em tua casa, para juntos adorá-lo. Fala conosco por intermédio da tua palavra, que cada vida que seja alcançada por esta mensagem seja impactada pelo poder da tua voz, da tua mensagem, que venha penetrar o mais profundo do coração e do entendimento, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. A mensagem que eu tenho da parte de Deus a transmitir aos vossos corações nesta noite é uma mensagem reflexiva, objetiva, porém requer muito da nossa atenção para compreender o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. O tema da mensagem desta noite é: o perdão na cruz nos ensina. Vou repetir: o perdão na cruz nos ensina. O texto está voltado a um dos grandes acontecimentos que marcaram o ministério de Jesus na terra, cumprindo com a missão do Pai e deixando por onde ele passou o seu maior exemplo para nós. Jesus agora está pregado no madeiro. Jesus está agora sendo crucificado. A Bíblia diz que Jesus, estando ali na cruz do Calvário, à sua esquerda também havia uma cruz aonde estava um ladrão, e à sua direita também havia outra cruz na onde estava outro ladrão ou outro malfeitor. A gente podemos até destacar, e algumas pessoas podem até pensar, que aqueles dois homens estavam sendo crucificados no mesmo instante, no mesmo dia que Jesus. Seria uma eventual coincidência, seria um acaso da história. Mas eu vejo como que Deus, sabendo trabalhar, e Deus é especialista em preparar cenários.
tudo aquilo dali já estava no programa do Pai. Deus, através de seu Filho, iria cumprir conforme deveria ser feito, mas em tudo que estava destacado ali, estava nítido aos olhos de todos, estava apresentando à humanidade o propósito de Deus para com o homem. E a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus ali estava, um dos malfeitores começa a indagar a Jesus dizendo: tu não és o Cristo? Desce desta cruz e salva a ti mesmo. Ele estava querendo ainda indagar a Jesus com um odor de palavra, com um expressar da palavra, como se estivesse zombando de Jesus. Em contrapartida, a Bíblia diz que o outro ladrão, ou o outro malfeitor, ele começa a repreendê-lo dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ou seja, nós estamos sendo condenados na mesma função, no mesmo sentido, mas existe um diferencial entre a nossa condenação e a condenação de Jesus, porque nós estamos aqui pelo ato que nós cometemos. Era isso que ele estava dizendo. Nós estamos aqui sendo condenados pelo um ato que nós praticamos, e por conta desse ato que nós praticamos, é justo que nós sejamos condenados e crucificados. Mas esse Jesus, Rei dos judeus, ele nada fez para merecer passar por tudo que ele está passando. E naquele momento, o malfeitor aproveita a oportunidade que era única naquele instante, e ele se volta ou se vira para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, sendo muito objetivo naquele momento, responde a ele dizendo: em verdade te digo. Quando Jesus diz em verdade, ele está expressando que o que ele estava falando era nada mais, nada menos do que a própria verdade. Era certeza, não era será, não era talvez. Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Através destas palavras que Jesus cita, Jesus está demonstrando para com o ladrão, para com o malfeitor, expressadamente o seu perdão. Porque se Jesus está dizendo ainda hoje estarás comigo no paraíso, é porque Jesus observou alguma coisa diferente no coração, no entendimento, na ação, no comportamento daquele malfeitor. Então Jesus o perdoa. E o perdão de Jesus na cruz nos ensina. E o que é que o perdão de Jesus na cruz nos ensina? Eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos voltados a isso. Primeiro lugar, o perdão de Jesus na cruz nos ensina que o perdão não é por merecimento, mas sim pela infinita misericórdia do Senhor. Se engana quem pensa que o perdão é dado por conta de merecimento. Não é merecimento, é pela misericórdia do Senhor. O Senhor não vai olhar para alguém e vai dizer: ele merece perdão, mas este não merece perdão. O perdão não é uma questão de merecimento, mas é pela misericórdia do Senhor.
Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As causas de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E o texto ainda está expressando que as misericórdias do Senhor não têm fim, é infinita. E o texto ainda destaca que ela se renova a cada manhã. São as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Porque perdão não é por merecimento, perdão é pela misericórdia. É claro que vem acoplado de algumas atitudes, de algumas ações direcionadas para Deus. Vou lhe citar um exemplo. A Bíblia nos expressa a respeito da mulher adúltera, ou conhecida como a mulher pecadora, que segundo a lei de Moisés foi pega no ato de adultério, e os homens reuniram e levaram ela até Jesus, dizendo que ela deveria ser morta por apedrejamento. Você não vai encontrar naquele momento Jesus dizendo à mulher que perdoava a mulher. A Bíblia nos diz no versículo de número 7, em João capítulo 8, versículo 7, o texto diz assim: e como insistissem perguntando-lhe, ele se endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecados, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Jesus estava sendo claro que todos tinham pecados. E naquele instante, quando Jesus lança essas palavras, imediatamente aqueles que estavam ali para condenar a mulher, para apedrejar a mulher, eles começam a se ausentar, a se retirar de presente. Cada um vai abandonando, dispensando a sua pedra e se retirando diante daquela mulher. Depois que eles se retiram, Jesus olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? E Jesus disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas porém, vai e não peques mais. O perdão de Jesus para aquela mulher não foi uma questão de merecimento, mas foi uma questão de misericórdia. Porque o Senhor conhece o mais profundo dos nossos corações. A Bíblia fala que Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos. Antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, quando aquela mulher foi apresentada até Jesus, Jesus já sabia que o coração daquela mulher estava quebrantado, estava sendo sincero e arrependido diante de Deus. Aí veio a misericórdia do Senhor e a alcançou. O perdão de Jesus na cruz nos ensina, em segundo lugar, que o perdão de pecados somente Deus pode nos dar. Somente o Senhor pode perdoar o pecado de alguém. Aqui cabe a nós uma grande reflexão. Nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. E os homens, por si mesmo, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio instinto, e às vezes muito soberbo e gananciosos, eles não conseguem perdoar. E na maioria das vezes os homens se colocam como juízes, se colocam como aqueles que condenam as pessoas e pensam que quando as pessoas pecam, elas têm que pedir perdão a eles, e está muito enganado.
Não podemos confundir a questão de pecados em questão de desentendimento. Se eu cometer um pecado, somente Deus pode perdoar o tal pecado. Agora, se eu desentender com a missionária Terezinha, aí a questão é diferente. Se eu feri ela, se eu machuquei ela, eu tenho que pedir perdão a ela e ela tem que me perdoar. Agora, pecado é uma questão completamente diferente. Aí nós vemos os acontecimentos da atualidade, pessoas conhecidas no mundo cristão, no mundo evangélico, cometeram alguns erros, algumas falhas, ou expressadamente dizendo, pecados, e vieram notoriamente, publicamente, na internet, fizeram vídeos, se justificando aos homens e pedindo perdão a todos. Queridos, sabe o que aconteceu? A condenação bateu em cima. Eu não vi um comentário defendendo a pessoa, muito pelo contrário, acusando. Dizendo, aí, olha o que aconteceu, olha só. Outro dizia, eu já sabia. O outro falou, como é que pode? O outro disse, isso é uma vergonha para nós. O outro vai expressando, dizendo, quem é esse tipo de crente? Que exemplo de crente é esse? Olha aí em pecado, olha aí caiu, olha aí pecou, olha aí transgrediu. Pessoas expressando esses conceitos que às vezes estão cometendo pecados piores do que aquela pessoa cometeu. É por isso que quando nós pecarmos contra o Senhor, nós devemos dialogar para com Ele. Nós não temos intermediário. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Ele converte as nossas orações a Deus da forma correta. Quando nós não sabemos falar, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos direciona a nos comportar, agir, a falar da maneira correta para com o Pai. Somente Deus tem o poder para perdoar pecados. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículo 24, que 4 amigos vão levar um paralítico até a casa onde Jesus estava. O texto diz que eles abriram um buraco no telhado, desceram um paralítico diante de Jesus. Foi o maior desafio para eles se encontrar naquele dia com Jesus, para colocar o paralítico diante do mestre. E quando eles conseguiram colocar o paralítico diante do mestre, uma grande multidão em volta da casa, e dentro da casa, Jesus olha para o paralítico e diz assim para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus ficaram revoltados naquele dia, disseram, como é que pode? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Outros indagavam dizendo, o camarada é paralítico, o camarada é coxo. Em vez dele curar a enfermidade do paralítico, do coxo, ele vai dizer que está perdoando pecados. Quem ele pensa que é? Ele é aquele que tem o domínio e o controle de tudo e tem poder para perdoar pecados. Sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? O texto destaca no versículo 24, ora, Jesus disse, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou. Ele tem poder para perdoar pecados, somente Ele. Em terceiro lugar, o perdão na cruz nos ensina que não há um coração arrependido, sincero, que Ele não perdoe. Provérbios 28, versos 13, a Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança
misericórdia. Então, querido, se arrependeu, confessou, deixou, a misericórdia te alcançou. Alcançou. O Senhor conhecia o coração daquele homem. O Senhor sabia a intenção do seu entendimento. Ele estando mesmo no momento de crucificação, mas olhando para o mestre dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, era o perdão de Deus lançado a ele momentaneamente, instantaneamente, diretamente a ele. Quarto lugar, o perdão na cruz, ou o perdão de Jesus na cruz, nos ensina que quando há arrependimento, ou seja, quando não há arrependimento, quando não perdoamos, não somos perdoados. Eu vou repetir. O perdão de Jesus na cruz nos ensina que quando não há arrependimento, quando não perdoamos, não somos perdoados. Observa o comportamento do primeiro malfeitor. Quando ele começa a indagar a Jesus, ele demonstra a atitude de alguém que não está arrependido. Atitude de alguém que não está quebrantado. Atitude de alguém que não está voltado a deixar, mesmo à beira da morte, mesmo a poucos instantes de morrer, mas ele não entendia, ele não abriu o seu coração para Deus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15, o texto diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui é a questão do perdão de um para com o outro. O Senhor deixa em destaque: querem receber o perdão? Então você precisa perdoar. Existem duas formas, dois valores: perdoar alguém e liberar o perdão para alguém. A pessoa pode estar em outro estado, pode estar em outro país, pode estar em outra cidade. Você tem liberdade completamente para liberar o perdão. Porque nem sempre aqueles que te ferem, aqueles que te machucam, aqueles que contendem contra você, têm a humildade, têm a simplicidade de ir até você e dizer: me perdoa. Mas para você não carregar dentro do seu coração o peso, uma carga que não pertence a você, você logo automaticamente diz: eu libero o perdão. Está liberado o perdão. Você não prende para si a mágoa, o rancor. Você não guarda vestígios de uma contenda, de uma discórdia, de um desentendimento dentro do seu coração, porque automaticamente você libera o perdão. Tem pessoas que não conseguem vencer na vida, não conseguem ser feliz, não conseguem ter uma vida espiritual firmada na presença de Deus, porque não conseguem perdoar. Guardam dentro de si mágoas, às vezes para a vida inteira, e vive desgostosamente, e vive uma vida miserável, infeliz, não tem paz, não tem ânimo, não tem alegria. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para nos dizer: o nosso coração não é depósito de mágoa, o nosso coração não é depósito de rancor, nem de vestígios de intrigas. O nosso coração tem que estar limpo, aberto e sincero, quebrantado, voltado para a presença de Deus, como aquele que perdoa e libera o perdão da parte de Deus para a nossa vida. Aleluia! Porque é um direito de todos nós dizer: eu não quero perdoar. Mas é simples de entender o que o texto diz: se vocês não perdoarem,
não receberão o perdão de Deus. Agora, uma coisa é você perdoar, você não é obrigado a conviver intimamente. Você está entendendo? Às vezes a pessoa desentendeu com alguém, aí pensa que pelo fato de perdoar, as coisas têm que voltar tudo como era antes. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre vai acontecer dessa forma. Você tem um dever como cristão de perdoar e de liberar o perdão. Você não tem o dever de conviver intimamente. É você que decide, é você que escolhe. Cada um sabe aquilo que lhe fere, aquilo que está lhe machucando. E uma das coisas que a gente entende na trajetória cristã, na nossa convivência em vida terrena, é que tem momentos na nossa vida que é melhor você se afastar daquilo que te fere, do que você ficar cada vez mais perto e sempre, constantemente sendo ferido. Lucas capítulo 6, versículo de número 37. Olha o que o texto diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. O problema da geração da atualidade é que eles preferem julgar a vida alheia. Eles preferem se autoconstituírem juízes, e às vezes saem difamando a vida alheia, se levantando contra as pessoas, colocando o dedo na cara de um e de outro, se achando maior e melhor do que Deus. E as coisas não funcionam assim. O próprio Jesus está dizendo por intermédio da palavra: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Uma vez eu fui afrontado, e os irmãos sabem do que aconteceu aqui uma vez. Uma pessoa entrou aqui e apontou e disse que o meu lugar não era no altar. Aí eu lhe pergunto: se o meu lugar não é no altar de Deus, estaria eu no lugar errado? Será que o meu lugar seria onde eu retornar para onde Deus me tirou? Se o meu lugar não é no altar, seria o meu lugar de chavando um bagulho de maconha como na antiguidade? Se o meu lugar não é no altar, seria o meu lugar como antigamente, com o revólver na cintura? Se o meu lugar não é no altar, seria o meu lugar então as festas noturnas, os bailes de rap? Se o meu lugar não é no altar, seria no lugar da antiguidade, aonde pelo fato de um homem olhar para mim, eu já ter razão e motivo para querer matá-lo? Se nós voltássemos e pensássemos assim, cada um de nós ouvisse a voz do vil tentador, do acusador de nossas almas, e o diabo voltasse para cada um de nós e dissesse: o teu lugar não é no altar, o teu lugar não é na igreja, o teu lugar não é servindo a Deus. Tem gente aqui que teria que voltar para lugares que a gente não pode nem destacar, para ações que a gente nem precisa destacar. Mas isso é porque o diabo não fica satisfeito em ver que Deus está cumprindo em mim, em você, em nós, com as suas promessas. E Ele está dizendo: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Quando uma pessoa se acha suficiente demais para condenar a vida do seu próximo, automaticamente está se condenando diante de Deus.
Quando uma pessoa acha-se suficiente demais para não perdoar o seu próximo, acaba não obtendo o perdão de Deus. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite para te dizer: você está no lugar certo, na presença de Deus, no altar de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, pregando a sua palavra, servindo a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que 24 horas por dia o nosso acusador nos cerca. Ele anda como leão procurando quem possa tragar, tentando ceifar a minha vida e a sua vida. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó nos sustenta com a destra da sua justiça e com a sua mão poderosa, e diz: fica firme, não retroceda, não baixa a cabeça, não recua, não temas, eu serei contigo. Você vai vencer para a glória do nome do Deus da Bíblia. Aleluias, aleluias. E para você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, por conta de palavras, porque alguém feriu você, porque alguém te desprezou, porque alguém desfez de você, porque alguém virou as costas para você, eu quero te dizer nessa noite: ainda dá tempo de você voltar à presença de Deus, ainda dá tempo de você se erguer no meio do pó, no meio das cinzas, e retornar para os braços do Pai, da onde você jamais deveria ter se ausentado. Aleluias, aleluias, aleluias. Em quinto lugar, o perdão de Jesus na cruz nos ensina que quando Ele perdoa, Ele apaga as nossas transgressões. Quando Ele perdoa, Ele apaga os nossos pecados. Nossos pecados. Já viu que existem questões, existem acontecimentos de pessoas que dizem assim: eu lhe perdoo, você me perdoa, eu lhe perdoo, mas na primeira oportunidade desenterra o defunto que foi enterrado. Já viu que isso acontece? A Bíblia diz que quando o Senhor perdoa, Ele esquece, Ele apaga as nossas transgressões. Então, se alguém chegar para Ferdinand e dizer: Ferdinand, e aquele pecado que tu cometeu no ano de 1996? Qual é a resposta que Ferdinand vai dizer? Já fui perdoado, já foi apagado. Já foi apagado. Você está entendendo? O Senhor pega o apagador celestial, que o diabo é doidinho para... Se o diabo conseguisse, missionária Terezinha, clonar o apagador celestial, ele clonava. Porque o diabo é especialista em pirataria, não é assim? Imitar as coisas de Deus. O diabo é especialista em imitar. Tu já viu como é que ele é especialista? A Bíblia diz que o número 7 é o número da perfeição. Ao diabo olha e diz: vou imitar. Vou criar através do número 7. 7 facadas, 7 encruzilhadas. Você está entendendo? É desse jeito. Ele gosta de imitar. As coisas de Deus, Ele quer fazer confundir o entendimento do povo de Deus. É desse jeito. Se Ele pudesse, Ele clonava, Ele pirateava. Mas Jeová só tem um, e está nas mãos dEle. Esse apagador ninguém tem acesso, somente o Deus que fez os céus e a terra. É o apagador e a caneta, que quando ele escreve o nome de alguém no livro da vida, ninguém pode apagar. Ele tem esse apagador. Quando você confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia, aí sabe o que ele faz? O que está escrito em Isaías capítulo 43, versículo de número 25. Olha o que diz o texto: sou eu mesmo, aquele que apago suas transgressões por amor de mim,
e não se lembra mais de seus pecados. Então, se ele apaga e não se lembra mais dos nossos pecados, quem somos nós para querer trazer em memória aquilo que Deus já pagou? A questão é porque o diabo tem levantado uma partícula, uma classe no meio do povo de Deus de, como é que se diz? Coveiros espiritual. Mas esse tipo de coveiro não é aquele que enterra, é aquele que constantemente desenterra. Já viu fulano de tal? É uma bênção. Ele diz: ah, rapaz, mas no passado já fez isso, aquilo outro. Você já viu Beltrano? Louva que é uma bênção. Ah, rapaz, mas no passado era isso e aquilo outro. Você já viu Ciclano? Prega que é uma bênção, mas no passado já cometeu isso e aquilo outro. Eu não estou me referindo ao passado, eu estou me referindo ao presente. Se no passado era maldição, mas no presente é bênção, é Deus que zela, é Deus que sustenta, é Deus que guarda, é Deus que garante. É por isso que o diabo anda doidinho da cabeça por aí, olhando para mim e para você. E a Bíblia diz: se ele pudesse, ele nos despedaçava. Mas por que ele não nos despedaça, bispo? Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele me livra, te livra, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele nos cobre debaixo de suas asas. Estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel, não te espantará. Ou seja, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se aprogue na escuridão. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O que é isso? É proteção de Deus para a nossa vida. Tem gente que anda cabisbaixo, tristecido. Tem gente pensando em parar. Por quê, bispo? Porque o Espírito Santo fala ao meu coração nessa noite que tem um acusador andando de casa em casa, tem um acusador procurando, visitando um, visitando o outro. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: hoje, ainda esta noite, ele vai abater esta serpente, ele vai abater esse acusador e vai te calar. Você não precisa contratar advogado, porque ele é o advogado fiel. Ei, não se preocupe com o juiz, porque ele é juiz por excelência. Ele sabe trabalhar, é ele que cuida de você. Ou seja, é mentira do diabo, é mentira de Satanás, é mentira dos demônios que não tem perdão para a tua vida. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: ele iniciou mostrando o exemplo, pregado na cruz do Calvário, já iniciou em um momento de perdão constante, a levar consigo um ladrão para o paraíso. O que é isso? É o exemplo de Jesus para nós. É o exemplo de Jesus para nós. Que exemplo, bispo? O diabo pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode se levantar da forma que quiser, mas Deus está dizendo: tem perdão para o teu pecado nesta noite, tem perdão em nome de Jesus. Acredite nesta palavra para a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Pecou, confessou, se arrependeu, deixou. Olha o que Jesus faz. Ele vai lá e ele pega o pecado e ele apaga.
Eu acho que o diabo fica doidinho, fica olhando, pensando, será que ele não deixou nem um pouquinho escrito para eu acusar depois? Ah não, Jeová, quando ele passa o apagador, acabou, ele passa, ele guarda o apagador, e se alguém chegar diante dele, assim como Satanás se apresentou para falar de Jó, e querer acusar, querer dizer, ô Senhor, fulano de tal, teu servo, cometeu um pecado tal dia, um pecado gravíssimo, sabe o que o Senhor responderia para ele? Você está muito enganado. O que foi? Ah, o pecado dele, eu já apaguei, e tem outra coisa, não me lembro. Escute uma coisa, esquecimento é amnésia. Só que quando a Bíblia fala que ele não se lembra mais, é porque ele não volta mais o seu entendimento para aquele pecado. Se ele quiser, ele lembra na hora, mas ele não faz questão, porque ele pega, ele apaga e lança no lago do esquecimento. Então diga pelo menos para 2 pessoas, diga, não desista. Não seja profeta, diga, não desista. Diga, a serpente já perdeu. Diga, porque o perdão é garantido. Aleluias. 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 O Espírito Santo fala no meu coração que tem vidas que estão sendo alcançados por esta mensagem, que já estavam sem esperança, já estavam vivenciando uma vida de isolamento espiritual, estavam entrando em depressão. Tem pessoas que estavam a ponto de desistir, de largar tudo, de dizer, eu não quero mais servir a Deus, porque constantemente o acusador me aponta, me acusa. Querido, escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Se Deus está do teu lado, pode se levantar a secretaria do inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar o próprio Satanás, que Deus te coloca de pé para te defender, para te guardar. Tem perdão para a tua vida, para a tua história. A história não termina assim. Levante-se no meio da tempestade, se posicione como soldado valente, se humilhe diante de Deus, confesse a Ele, se arrependa e deixa, e alcançará o perdão e a misericórdia. Vamos resumir. Tem seres humanos que se acham tão perfeitos demais, que quando vê alguém pecar, tem o prazer de propagar o pecado alheio. E se esquece que a Bíblia fala que todos pecaram, todos, e foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus foi pregado no madeiro e o véu foi rasgado de alto a baixo, foi assim? De alto a baixo? Isso. O que aconteceu ali? O Senhor pagou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para dar a mim e a você o livre-arbítrio, e para dar a você a liberdade de, como pecadores, não vivermos mais debaixo da escravidão do pecado, mas da santidade e da fidelidade para com Deus, para alcançar a sua graça, para ter acesso à sua misericórdia, mesmo não sendo merecedores, mas é pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Mas tem pessoas que se acham demais e se esquece que hoje pode ser o teu irmão, o teu amigo, o teu colega, o teu parente que está vivendo uma vida escravizada pelo pecado, ou às vezes cometeu um pecado e falhou, e caiu, e deslizou, e transgrediu contra Deus. Mas o que Jesus nos disse? Aquele que está em pé, se segure, se cuide, para que não caia. Querido, os grandes homens de Deus, segundo a Bíblia, pecaram. Isaac cometeu um pecado, e olha que Isaac era um homem que muito usado por Deus, o filho da promessa. Isaac tinha intimidade com Deus. O diabo tentou de todas as formas pegar ele em uma questão de falha e não conseguiu, mas teve um momento
que Isaac pecou e nem percebeu. E quando foi isso? Quando ele foi habitar em Gerar, por causa da fome. O Senhor mandou ele habitar naquela terra, que o Senhor seria com ele, que não era para ele descer o Egito. Só que quando Abimeleque e os filisteus ficaram sabendo que Isaac estava ali, eles foram ao encontro de Isaac, e eles a observaram, a esposa de Isaac. Quem era a esposa de Isaac? Quem era a esposa de Isaac? Rebeca. E eles perguntaram para Isaac: quem é esta mulher? Quem é? Porque, irmão, Rebeca, segundo a Bíblia, era uma mulher linda, perfeita, segundo a Bíblia diz, formosa. Formosa à vista. Ou seja, quem olhava dizia: é bonita, com todo respeito, mas é uma mulher formosa. Aí eles chegam até Isaac. Isaac estava ali debaixo da bênção de Deus e diz: ué, Isaac, que mulher. Aí escute, os filisteus vão se encontrar com Isaac. A Isaac logo ademoesta a sua esposa dizendo: se alguém perguntar a você o que você é minha, o que você dirás? Que tu és minha irmã e não minha esposa. E isso aconteceu porque lá na frente, quando Abimeleque fica sabendo que Rebeca é esposa de Isaac e não sua irmã, Abimeleque pergunta a Isaac: mas por que tu dissestes que era tua irmã, sendo que é tua esposa? Isaac diz: porque temia eu que algum dos teus homens quisesse tirar a minha vida para tomar posse, ou para ter a minha esposa para consigo. Querendo ou não, Isaac cometeu um pecado. Que pecado foi? Que pecado foi? Da mentira. Mentir também é pecado. Agora, olha aqui para mim, Isaac cometeu isso. Anteriormente, Abraão também cometeu a mesma coisa com sua esposa. Com quem? Com Sara. Mesma questão. A mesma coisa aconteceu. Olhe para cá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, colocou os soldados para ir para a guerra, e ele ficou sozinho no palácio. E aí está um grande perigo do soldado, em vez de estar na guerra, ficar no palácio, ficar no conforto. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que Davi pecou, mas nenhum homem peca sozinho. Não é assim? Destaca logo Davi. Davi pecou, mas a mulher também cooperou para isso, porque ela ficou de lá, ficou de lá, se destacando de longe para Davi. E Davi está lá da varanda do palácio e está observando de lá. Eu imagino um dos soldados chegando: meu senhor, vamos para a guerra, já está tudo pronto. Não, vá lá, vá. Eu vou ficar daqui intercedendo daqui, vá lá. Se Davi tivesse ido para a guerra, não teria acontecido aqui. Mas ele ficou e pecou. E além de pecar, ainda deu ordens para matar o esposo da mulher para ficar com ela. Moisés, o homem que falava com Deus face, de forma que trouxe ciúme aos que estavam em sua volta, a ponto de Arão e Miriam questionar a Deus, dizendo: como é que pode? Com os profetas ele fala através de sonhos e visões, mas com Moisés é diferente. O Senhor já toma logo de posse e diz: com os profetas eu falo assim mesmo, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com o meu servo Moisés eu falo face a face. Mas um dia Moisés tinha ordem para tocar na rocha. E o que Moisés fez? Ele bateu na rocha. Através deste ato, ele cometeu o pecado. Os grandes homens de Deus, segundo a Bíblia, também pecaram, cometeram falhas, cometeram erros, mas eles entendiam o que era o real valor de ter uma vida plena, sincera, de fidelidade para com Deus. Porque a Bíblia diz que quando Davi entendeu que se encontrou diante do seu pecado, no Salmo 51, ele diz: Senhor, tira tudo que o Senhor quiser tirar de mim, só não tira de mim o teu espírito, e nem me lances fora da tua presença.
Mas eles não focaram no erro, eles não focaram da falha. Deus não os condenou por isso. Eles receberam oportunidades genuínas da parte de Deus. Deus os ergueu, Deus os levantou com o seu poder e com a sua infinita misericórdia. Então nunca se ache demais, nunca se ache bom demais, grandão demais, quando você vê ou quando você ouvir dizer que alguém pecou. Interceda por ele, clame por ele, diga: Deus, tem misericórdia. Senhor, levanta o pai com teu braço forte. Senhor, dá uma nova oportunidade para ele, para ela. Senhor, muda a história, muda o cativeiro. Eu vou entrar em oração, Senhor, porque eu não aceito esta questão. Deus vai reverter essa história. Aleluias, 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 aleluias. A Bíblia também fala a respeito de Noé. Quando Noé plantou a vinha e se embriagou. Então vamos lá, olha aqui para mim. Noé plantou da vinha, se embriagou. E a Bíblia diz que ele ficou nu dando escândalo. E quando o seu filho mais velho, quem era ele? Cão, viu a nudez de seu pai embriagado, começa a indagar dizendo: como é que pode? É uma vergonha para nós. Um homem que se diz ser servo de Deus agora está bêbado, nu e trazendo escândalo, vergonha para nossa casa, para nossa família. O que os outros dois irmãos dele fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram, um exemplo, um tipo de lençol, um pano, e eles foram de costas, ou seja, mais ou menos assim, para não ver a nudez de seu pai, e eles cobriram o seu pai e o levaram para dentro da tenda. Eles entendiam que aquele ato que o seu pai havia cometido não expressava quem realmente ele era. Foi apenas um erro, foi um pecado, mas que não levaria para condenação. E se Noé fosse um camarada que nem alguns dos dias de hoje, viraria para ele e dissesse assim, e falaria assim para ele: Cão, tu está dizendo que eu pequei, né? Que eu errei, tá certo, já falhei sim, errei sim. Eu fiz lá o suco da uva, mas não sabia que era tão forte que a ponto de eu ficar embriagado. Mas você só está vivo por minha causa. Porque quando o Senhor decidiu mandar o dilúvio, o Senhor sondou a terra e procurou um homem de coração puro e santo, só encontrou ele. Se não fosse por minha causa, meu filho, você não estaria vivo. Agradeça a Deus por mim. Interceda pela minha vida. Então eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para você que está sendo alcançado por esta mensagem: não importa qual foi o seu pecado, qual foi a falha que você cometeu, Deus tem perdão para a tua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. E é um momento de intimidade ampla para com o Espírito Santo de Deus. E é um momento que você vai agora expressar a Deus do mais profundo do seu coração, da sua alma. E você vai dialogar com Deus e vai dizer para Ele aonde é que está a tua dor. Quem sabe você está dizendo aí: eu cometi um erro, eu pequei, eu falhei, e eu não sei o que eu faço. O Senhor está te ouvindo nesta noite, e o Senhor está te vendo.
Comece a falar com Deus, comece a orar agora. Senhor Deus e Pai, labarra vasteiro me canta labassui. Ó grande Deus, Espírito da verdade, Tu que tens o controle, Tu que tens o domínio de tudo e de todas as coisas. Tu conheces o coração do Teu povo, da Tua igreja. Meu Deus, guarda-os com Teu braço forte. Senhor, tende misericórdia daqueles que falharam, daqueles que transgrediram, daqueles que pecaram, mas se arrependeram, confessaram e decidiram deixar a prática. Que a Tua misericórdia, que o Teu perdão, que o Teu amor ágape, que o Teu amor incomparável alcance essas vidas agora. O ramante calabarga esturimi canta labás. Meu Deus, esta pessoa que está agora sendo alcançado por esta mensagem e está sentado na porta do bar, dizendo: Deus, eu não aguento mais esta vida que eu estou vivendo. Deus marcou para te dizer, por intermédio desta palavra, que Ele tem perdão para a sua vida. Se erga, se levante, volte para os caminhos do Senhor, Ele te espera. Esta mulher, Senhor, que já pensou em suicídio, já pensou em tirar a própria vida, porque não sabe o que fazer diante do que está passando, do que está enfrentando. Meu Deus, traz o bálsamo, traz a Tua graça, traz o Teu refrigério, traz o Teu renovo, sustenta-os com Teu braço forte, alegra os que estão tristes, fortalece os que estão fracos, enche os que estão vazios, levanta os que caíram com Teu poder e com a Tua glória. É o que nós ministramos, é o que nós profetizamos, para louvor e exaltação que é em Ti e que é no Teu nome. Eu declaro e eu profetizo uma nova história, um novo recomeço na vida deste homem, na vida desta mulher. Oh, ramante calabraçuri me canta labarguefa. Deus não abre mão de você, Deus não vira as costas para você, Ele está com as mãos estendidas, assim como Ele disse para aquele homem ali, pregado no madeiro: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Deus da Bíblia está dizendo: ainda hoje tem perdão para a tua história, tem perdão para a tua casa. Renuncia o pecado, renuncia a falha, renuncia o erro e se posiciona diante de Deus, e Deus há de mudar a tua história e conceder o desejo do teu coração. Mas não desista, não recua, não para. A ordem é para prosseguir e avançar e marchar na presença do Deus da Bíblia. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.